Bom dia, bom dia. Hoje um pouco menos frio aqui no sul do país. E nós estamos aqui, né, para mais um momento de leitura da palavra de Deus, né? Ler a Bíblia traz renovo, ler a Bíblia traz instrução, ler a Bíblia traz sabedoria, né? Aquilata valor, né? Então a leitura da Bíblia todo dia, para todos os dias mesmo. Mas pastor, aí aqueles textos que você já leu, sim, tem textos que a gente já leu, né? Eu leio a Bíblia todo ano, leio, todos os dias eu leio a Bíblia. E todos os dias eu encontro coisas novas para falar ao meu coração. Todos os dias, né? Porque nós somos seres humanos, uma caixinha preta de surpresas. E a gente precisa realmente, né, estar bem conectado, bem linkado, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, né? A mente deve estar levada cativa à obediência de Cristo. Então a gente precisa ler a Bíblia todo dia, porque ela faz muito bem. Ela é um remédio, não é um remédio amargo, é um remédio prazeroso, é um remédio que nos traz saúde espiritual. E com a saúde espiritual vem a saúde emocional, vem a saúde física. Então ler a Bíblia é um privilégio, né? Ainda mais nós que moramos num país livre, né? Onde não há nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de perseguição para que a Bíblia não seja lida, né? Então mais um motivo que a gente tem de aproveitar a liberdade que Deus nos deu para ler a Bíblia Sagrada. Então hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós iniciamos, né? Iniciamos a carta do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo, né? As cartas 1 Timóteo, 2 Timóteo e a Tito são consideradas pelos comentaristas cartas pastorais, né? E, na verdade, Paulo escreve ao jovem Timóteo, né? Um jovem pastor, um pastor sem experiência, tá? Que havia ficado no campo na viagem missionária. Paulo então vai, planta uma igreja e na saída dele ele deixa o jovem Timóteo lá, né? E Timóteo fica numa igreja expressiva da época, que era a igreja de Éfeso, né? Então Paulo cuida de Timóteo, orienta Timóteo, mostra para Timóteo, né, aquilo que ele precisava, né? Então ele era filho na fé de Paulo, do apóstolo Paulo, e Paulo estava cuidando dele, né? Ele, na verdade, o objetivo de Paulo era encorajar Timóteo. A carta, tanto de 1ª como 2 Timóteo, vai instruir Timóteo a respeito de vários assuntos práticos, assuntos da adoração pública, assunto das qualificações dos oficiais da igreja, do diácono, do presbítero, dos pastores, né? E também vai manter Timóteo alerta para confrontar os ensinos contrários à palavra de Deus, porque na época havia vários falsos mestres, né? Havia várias heresias sendo implantadas dentro das igrejas. Então Paulo instrui o tempo todo, Paulo fica instruindo para que as heresias fossem combatidas, né? Instrui também uma outra questão com o apóstolo Paulo e Timóteo, é que Paulo aquilata valor no cuidado que a igreja precisa ter com suas viúvas. É de responsabilidade da igreja cuidar das viúvas. E aí fica uma pergunta: o que temos feito com as viúvas da nossa igreja? Onde estamos inseridos na nossa comunidade de fé? É bíblico cuidar das viúvas, cuidar dos idosos, acompanhar, cuidar, né? E rechaçar totalmente os falsos mestres.
Outra coisa que vai ficar claro para nós na leitura das cartas pastorais é que Paulo tinha em alta conta, em alta consideração, aqueles que trabalhavam para o Evangelho, aqueles que ministravam o Evangelho do Senhor Jesus, né? Então, será dias prazerosos, né? Estudando a carta, a primeira epístola de Timóteo, né? Serão dias prazerosos para nós pastores, né? Nós aprendemos muito com as cartas do apóstolo Paulo. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, né? E aí você, que não é líder, que não é pastor, mas que vai encontrar aqui nessa live, vai ouvir um pouco, né, das responsabilidades que tem os líderes da igreja de ensinar corretamente, né, os seus liderados, os seus filhos na fé. Vamos à leitura então do texto, 1 Timóteo. E 1 Timóteo tem uns palavrão, gente. Tem uns palavrão que a gente precisa às vezes ir ao dicionário para descobrir o que significa, né? Mas vamos à leitura do texto sagrado. Diz o texto do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então a famosa saudação de Paulo, né? Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que eu tomei posse para saudar sempre que eu entro no ar ou sempre que eu estou na igreja, né? Versículo 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, aqui está o objetivo, porque Paulo deixou Timóteo em Éfeso, na igreja de Éfeso, né? Para cuidar daquela igreja, para não permitir os falsos mestres naquela igreja. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então havia várias discussões infundadas, discussões que não levam ninguém a nada, né? Discussões que não abençoam o serviço de Deus na fé, que não agregam valor, que não aquilatam valor. Então, Paulo está dizendo, olha, isso aí não é para acontecer na vida da igreja, né? Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, né? Uma fé, uma consciência pura, um amor genuíno e uma fé sem hipocrisia, né? Porque os falsos mestres, na verdade, eles eram hipócritas, né? Porque eles querem ensinar uma coisa, mas não querem praticar aquilo que eles ensinam, né? Então é uma hipocrisia. Versículo 6, aqui no verso 6, é que tem um baita de um palavrão português, então vamos ler. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Loquacidade frívola. Sabe o que significa? Loquacidade frívola. São discussões eloquentes. Aqueles caras, aquelas pessoas eloquentes, né? Que são bons de lábia, que tem uma lábia boa, que convence em 2 minutos você da validade da sua ideia. Então é isso que Paulo está falando. Loquacidade frívola são esses camaradas, falsos mestres, que em poucos minutos, com a sua eloquência, com discussões eloquentes, convenciam da validade da ideia, e aí todo mundo ia com eles, né? Então Paulo está alertando, cuidado com a eloquência, com as discussões eloquentes, cuidado com isso, né? Para ir atrás, né? Então desvia-se daquilo que é real, desvia-se dos princípios legais da palavra de Deus
e vai atrás de falsas doutrinas, né? Por causa de uma pessoa boa de lábia, né? Então vamos ficar firmes, né? Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, né? Não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então essas pessoas eloquentes, né? Que praticam esses discursos eloquentes, na verdade, eles não compreendem nem o que eles estão falando, na verdade, tá? Porque não estão fundamentados em princípios, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né, gente? Vamos tomar cuidado com isso. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, dos versos 8 até os versos 10, né? Paulo faz uma lista de coisas que identificam os falsos mestres, os falsos crentes, aqueles que estão longe do evangelho da glória de Deus, né? Então é uma lista enorme aí. A partir do verso 12 diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então Paulo está reconhecendo o seu período de ignorância, de emburrecimento, né? E a gente também tem, sabia? A gente também tem os momentos de emburrecimento. A gente também tem. A gente fica emburrecido, fica em modo contrariedade muitas vezes, né? E aí o Espírito Santo precisa colocar a gente no nosso lugar, precisa nos devolver a sanidade, né? Versos 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meu Deus, gente, olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se coloca como modelo, né? Em um outro momento ele diz, olha, olhem para mim, me imitem que vocês não vão errar, pode me imitar, né? Poderoso isso, né, gente? Poderoso, né? Ter a vida alinhada ao ponto de olhar para os lados e dizer, pode me imitar, que você não vai errar, pode me imitar. Ter a vida alinhada com o Espírito Santo, alinhada com as leis espirituais, né? Paulo era esse cara, essa pessoa, né? Esse homem de Deus alinhado com o poder e a espiritualidade, alinhado com o Espírito Santo em todo o seu modo de proceder, né? Assim, versículo 17, tá? Que vale uma releitura, diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
vale uma releitura, porque é uma palavra de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo chegou a esse entendimento claro de que Deus é tudo para todos. Ele é o Rei eterno, Ele é invisível, Ele é o Deus único, a Ele toda honra e toda glória. Versículos 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então Paulo chama Timóteo para briga. Vem para briga comigo, ele está dizendo. Vem combater as heresias, vem combater a hipocrisia, vem combater o pecado. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Versículos 19, mantendo, vem combater, vem para a guerra, vem para a luta, mas precisa manter a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então aqui tem uma grande chave espiritual, né? Não dá para combater heresia, não dá para combater pecados, não dá para combater atrocidades se você não estiver firme naquilo que você acredita. Precisa estar firme na fé, ter uma boa consciência, ter um bom entendimento de que Deus é com você, de que Ele jamais vai te abandonar. O texto áureo da Bíblia para minha vida é Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, tá? Nunca te deixarei e nunca te abandonarei, tá? Então, precisa para a guerra, para a luta, para a dificuldade, tem que estar firme na fé, tem que ter uma boa consciência, tem que estar fundamentado. Versículo 20. E dentre esses se contam Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Pastora, o que significa esse versículo 20? O que significa esse versículo 20? Essas pessoas, queridos, eram pessoas, Himeneu e Alexandre, que deram, Alexandre o Latueiro, deram muito trabalho para o apóstolo Paulo. Eles se levantaram contra o evangelho de Jesus, falando atrocidades, falando mentiras, né? E Paulo os entregou a Satanás. Por quê? Porque eles não quiseram se arrepender, né? Não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos, não confessaram os seus pecados, não abandonaram os seus pecados. E aí foram entregues a Satanás para serem castigados. Porque quando a gente se arrepende, confessa os nossos pecados, quando a gente tem um arrependimento genuíno, a gente confessa os nossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 fala sobre isso, né? Os nossos pecados, eles são cancelados. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, olha, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Purificar é limpar, né? O grande banquete, o banquete do alto céus, será para os limpos de coração, os limpos do pecado. E para ser limpo tem que confessar pecado, tem que se arrepender genuinamente, tem que abandonar o pecado para ser limpo. Então Paulo está dizendo isso. Himeneu e Alexandre o Latueiro, eles não se arrependeram, não confessaram os pecados deles. Então Paulo os entregou, lavou as mãos, entregou eles, né? Por quê? Porque uma vida no pecado, né? O que traz uma vida quando a vida permanece no pecado? Morte e destruição. O ladrão, Jesus disse, João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E o ladrão aqui, quem é o ladrão? É Satanás. Satanás mata, rouba e destrói.
E como é que ele faz isso, pastora Marli? Como é que ele mata, rouba e destrói? Quando a pessoa dá legalidade, quando a pessoa abre portas no mundo espiritual. Abrir portas é pecados. Os pecados abrem portas. Os pecados dão legalidade para que Satanás mata, rouba e destrói. Para que você não viva em paz, para que a gente não tenha paz e alegria. Então, para ter paz e alegria, para viver perto do Deus vivo e verdadeiro, precisa confessar os pecados. E aí a lista está grande. A lista de pecado aqui no capítulo 1 de Timóteo é grande. Lá do verso 8 até o verso 11. Pega a sua Bíblia e leia a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 aos versos 11, está toda a lista de pecados que precisam ser abandonados, confessados, né? Eu gosto muito da palavra de Provérbios, que diz que aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Aquele que não confessa não prospera, não tem prosperidade na vida. Porque não há lugar para prosperidade onde o pecado é abundante, onde o pecado atua. Que Deus tenha misericórdia em nossas vidas. Eu vi aí minha cunhada Ilona, chegou nessa live. Ilona, um beijo grande no seu coração, né? Manda notícia pra gente. Eu sempre que vejo você aqui no Instagram, eu peço para você nos mandar notícia, nos mande notícia. Mas vamos orar agora, vamos pedir a Deus a misericórdia para o entendimento dessa palavra tão poderosa. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante do Senhor nessa manhã, agradecer ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, de conhecê-la, de estudá-la, de colocar, ó Pai querido, a Tua palavra em prática no nosso coração. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha com Tua graça, Teu poder perdoador. Venha nos perdoar, ó Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Pai. Os pecados, ó Pai, que entristecem o Teu coração, Pai. Limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, obrigada pelo ensino da Tua palavra, porque Ele é luz em meio às trevas, Pai. Porque Ele é luzeiro para nós. Ele é farol, Pai. Essa palavra é farol que ilumina o nosso caminho para o dia de hoje. No dia de hoje, Pai, que nós possamos estar, ó Deus, alertas a todo tipo de ação que vai contrária à Tua palavra, que vai contrária às Tuas leis espirituais. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. E limpa o nosso coração de todo pecado, de todo mal. Pai, eu quero orar a Ti, ó Deus, pela vida da minha cunhada Ilona, Deus. Coloco a vida dela diante do Teu altar no dia de hoje, Pai. Que ela possa, Deus, conhecer o Deus vivo e verdadeiro de uma forma toda especial. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que a sua mente tenha clareza, que ela possa ouvir a Tua voz, a voz do Santo Espírito de Deus. Pai, que ela possa, Senhor Deus, conhecer esse Deus que traz paz, que traz alegria, esse Deus que perdoa todos os nossos pecados, todos os nossos mau caminho. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, se a Tua filha estiver precisando, Pai, de recurso, Pai, abençoa, Pai, que haja provisão financeira, toda sorte de provisão sobre a vida da Tua filha, Pai. Eu abençoo a Tua filha no dia de hoje. Eu peço, Deus, pelas suas filhas, pelos seus netos, por toda a sua família, Pai, que haja reconciliação. Abençoa, Deus, abençoa a Tua filha, Pai. Eu oro pelos enfermos no dia de hoje, Pai, por todos aqueles que estão enfermos. Pai querido, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Carla Fabiana, pedindo a cura completa, Pai, daquela enfermidade, a vida do Ingo, a cura completa de toda enfermidade. Eu oro pela Cláudia, Deus, eu oro ali, Pai, que está cuidando da sua mãe naquele hospital, Deus, a vida da irmã Isabel. Eu coloco a vida da irmã Isabel diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra com providência ali, faz um milagre naquele corpo, Pai. Naquele corpo, Pai querido, que está
com lesões, Pai, no cérebro, Deus, daquele derrame. Deus, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus do milagre. Pai, da mesma medida que o Senhor fez, Pai, o Senhor levantou Lázaro daquele túmulo, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho de Naim. Você ressuscitou, Pai querido, a Tabita, Pai. Ó Deus querido, tantos milagres o Senhor operou, Pai querido, e aonde Jesus andava, nenhuma pessoa chegava até Ele, Pai, e saía doente. Ele curava todos os enfermos que iam até Ele. Pai, eu quero te pedir nessa live de hoje, Pai, que todos os enfermos que entrarem nessa live, Pai, e que forem até Jesus, forem até o trono da graça do Senhor nessa manhã, que sejam curados para a glória do Teu nome. Cura toda a enfermidade, Pai, eu ministro cura nessa manhã, cura plena, Pai, saúde plena para todos aqueles que passarem por aqui, que ouvirem. Deus, em nome de Jesus, opera, Pai, o milagre da cura, Pai, porque Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, serás o mesmo Deus eternamente. Tu és o mesmo que operou os grandes milagres quando Jesus caminhou por aqui. Tu continuas sendo o mesmo, e Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade. Eu vos dou autoridade, Ele disse em Mateus, eu vos dou autoridade para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu tomo posse dessa autoridade para ministrar cura completa, saúde plena, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, por aquelas famílias, ó Deus, que estão, ó Pai querido, atoladas, enterradas, Pai, nos vícios das drogas, no vício do alcoolismo, na promiscuidade sexual, nos relacionamentos quebrados, Pai. Ah, Deus de poder, nos conflitos, Pai querido. Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, trazendo reconciliação nessas famílias. Que o Senhor possa trazer, Deus de poder, o senso, Pai, de que a única dependência deve ser do Senhor Jesus, não do álcool, não da droga, Pai querido, porque álcool e droga mata, rouba, destrói. Pai querido, em nome de Jesus, liberta essas famílias, traz libertação completa, plena, para essas famílias que passarem por aqui nessa live no dia de hoje, Pai, e receberem esta oração. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor atue de forma poderosa, Pai, a todo aquele que crê. Deus, e essa pessoa, Pai, que nos ouve, essa pessoa que passar nessa live e não tiver Jesus no coração, porque ainda, Pai querido, não praticou a palavra que disse, com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Pai querido, que essa pessoa possa entregar a sua vida agora para Jesus, porque João capítulo 1, verso 12 diz, e a todos quanto me receberem, deu poder de se tornarem filhos de Deus. Pai querido, eu oro por essa pessoa, para que ela possa entregar agora a vida dela para Jesus, confessar com seus lábios que não está bom sozinho, que quer viver com o Senhor, quer entregar sua vida para o cuidado do Senhor, para a proteção do Senhor, para a provisão do Senhor. Pai, escreve o nome dessa vida preciosa. Ah, Deus, escreve o nome dela no livro da vida, Pai, dá um novo nome. Tua palavra diz que quando nós entregamos a nossa vida para Ti, Pai, quando nós entregamos a nossa vida para Ti, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado genuinamente, quando nós nos arrependemos, Pai, o Senhor nos dá um novo nome. O Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Pai, a Tua palavra, é sobre a palavra que eu oro, é a Tua palavra que diz isso, Pai. Não é eu que estou dizendo, é a Tua palavra. Tua palavra diz em João, capítulo 5, versículo 24, que aquele que ouve e crê naquele que enviou, que é Jesus, Pai, tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entrará em condenação. Então, Pai, a Tua palavra diz isso, que aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que confessa com seus lábios, que quer receber Jesus no coração, tem uma nova vida, tem um novo nome escrito no livro da vida, Pai. Então, Paizinho querido, Deus,
processa salvação neste momento, nessa hora. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, aonde chegar essa live, aonde ela for, aonde o teu Espírito Santo a levar, no ouvido de quem ela chegar, ó Pai, que a salvação do Senhor seja completada na alma e no coração dessa pessoa, Pai. Mostra o novo caminho, o caminho vivo, novo para essa pessoa, Pai. Deus de poder e de graça, mostra uma comunidade de fé perto da sua casa, onde ela vai poder ir, Senhor Deus, e ter comunhão com seus irmãos, ter comunhão, Pai, ter ajuda, Pai, onde ela vai acessar as ajudas necessárias para crescer na fé e na sabedoria. Pai, conduz essa pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, pela equipe que está de férias, por toda a equipe, que haja renovo, que haja, Pai querido, refrigério, que haja descanso verdadeiro para toda a equipe. Pai, eu oro pelas crianças do projeto, que estão em casa, sob o cuidado dos seus pais, que haja proteção, que haja provisão, Pai, para todas as crianças, que nada falte na vida das crianças enquanto elas estão em casa, Pai. Deus de poder e de graça, eu oro pela vida do meu pai, pedindo a Ti, ó Deus, que o meu pai possa ter saúde plena, vinda do alto céus, Pai, que ele tenha a alegria do Senhor, que ele perceba, Deus, que ele perceba, Pai, a longevidade de vida que o Senhor está dando para ele, Deus, e toda a saúde que o Teu filho tem, Pai, abençoa a vida do meu pai com alegria vinda do alto céus, todo medo nós repreendemos, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro por toda a minha parentela, pelos meus filhos, genros e nora. Eu oro pelos meus netos, pedindo Tua proteção, Teu cuidado. Pai querido, que haja cuidado e provisão do Senhor para todos eles, Pai. Eu oro, Pai, por toda a minha parentela, meus cunhados e cunhadas, meus sobrinhos, meu irmão, minha irmã. Pai querido, meu irmão do Mato Grosso, Varela, Pai, os meus sobrinhos. Pai, eu coloco todos eles diante do Senhor, pedindo a Tua bênção, pedindo a tua provisão, que haja provisão financeira sobre a minha parentela, que haja cuidado, que haja saúde plena, que haja, Senhor Deus, proteção, Pai, que eles sejam protegidos de todo homem mau. Pai, em nome de Jesus, Pai, esconde toda a minha parentela atrás da Tua cruz, guardando e protegendo nossas vidas, Pai. E o meu dia, o dia de hoje, eu entrego para Ti. Louvado seja o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem me feito viver, e obrigada por tudo aquilo que o Senhor ainda vai me fazer viver. Pai querido, dá-nos sabedoria do alto céus para ensinar a Tua palavra. Dá-nos sabedoria do alto céus, Pai, para ministrar cura, libertação para todos aqueles que precisam, Pai. Nós precisamos de Ti, declaramos a nossa total dependência do Senhor e oramos assim, Pai, querido Deus, porque cremos no Senhor, na ação do Teu poder, Pai. Eu oro pelos meus amigos de longe, os amigos de perto, Pai querido, que a vida deles no dia de hoje seja extremamente abençoada com a Tua presença. É a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir. Um abraço grande, Ilona.